Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou aparecer aqui bem no cantinho do cantinho do cantinho. Eu nem ia fazer, nem ia colocar o vídeo, mas eu sei que isso acaba fazendo diferença, né? Por quê? Porque hoje, como eu havia dito na aula passada, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila 1. E eu trouxe mais essas questões, já que ninguém me mandou mensagem, já que ninguém apontou uma questão específica para eu resolver aqui, eu resolvi trazer, selecionei algumas para que a gente pudesse dialogar melhor e de alguma forma a gente pudesse refletir em maneiras que possam ajudar vocês a responder melhor a questão, conseguir entender melhor, interpretar melhor ou ir direto ao ponto. São algumas, eu nem sei se eu chamaria de diquinhas, mas acho que algumas ferramentas de interpretação de texto que a gente pode adquirir para ganhar um tempo aí, para entender melhor as questões. Então, eu selecionei algumas para responder com vocês aqui. São questões da apostila 1 de uma forma geral. E na aula de hoje a gente fecha a apostila 1 e a partir aí dos próximos dias a gente começa a ver a apostila 2, conversar sobre novos assuntos, tá bom? Então vamos lá. Gente, então, quando a gente vai resolver uma pergunta, a gente tá sempre nervoso no vestibular, né? Nossa, eu lembro dessa sensação. Mas quando a gente vai resolver, sempre, na maioria dos casos das questões de humanas, tem um texto que acompanha. Eu preciso ler o texto primeiro? Eu leio o texto desde o início para saber do que se trata a questão? Não. Peguei uma questão, peguei uma pergunta, a primeira coisa que eu vou fazer é ver direto o que a questão quer saber. Por quê? Porque assim você pode direcionar a sua leitura do texto caso for necessário ler o texto. Às vezes o texto nem é só um um auxílio, um texto auxiliar mesmo, mas às vezes nem é necessário ler o texto para resolver a questão. Então, pega uma questão objetiva, dissertativa, seja ela o que for, vai ver o que, que a pessoa quer de você nessa questão primeiro. Então, aqui, a gente está lá, exercícios. Primeira questão. Vou ler o texto? Não vou ler o texto, vou ver o que a questão quer. As contradições presentes no processo, que está bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui. As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os seus efeitos mais visíveis, podemos citar. Será que eu preciso ler o texto? Ele está falando que as contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitos. As mais visíveis a gente pode citar. Vamos lá. 1. A falta de moradia e favelização. Sim, como a gente conversou, viu na aula passada, o movimento de favelização é uma expressão desse crescimento urbano desenfreado da sociedade brasileira, em conjunto com a especulação imobiliária, especialmente aí nos centros urbanos, né? Então, a falta de moradia e a favelização, sim, são uma das contradições presentes aí no processo de produção do espaço urbano brasileiro. A gente sabe qual é. Viu a o que que eu faço? Vai lá com seu lápis e dá um risco aqui, ó. Tem nessa questão? Não tem não tem Tem na D? Não tem também. Então corta, a gente sabe que essas não é. A ausência de mobilidade urbana. Sim, a ausência de mobilidade urbana, o intenso trânsito é outra das contradições presentes no processo. Então a gente volta lá para as questões. A 2 a gente viu que é certa. A E, ó, também não tem a 2. Então a gente já risca. O que sobrou para a gente? A A e a C, certo? Certo. Vamos lá ver a outra. Os elevados índices de violência. Sim, um clássico. Já dá para cortar A. Resposta correta é a C.
Mas vocês percebem como a gente economizou um tempo fazendo isso? Vai riscando, vai riscando. Eu queria fazer isso com vocês presencialmente para mostrar que fica difícil, mas direciona essa questão. Vocês precisam ganhar tempo, né? E outras coisas que vocês podem fazer quando vocês pegam uma questão é observar os adjetivos. A pequena procura, aí na questão 5, né? A pequena procura por transportes de massa. Isso é uma contradição, a pequena procura? Se a gente está falando de um centro urbano que cresceu desenfreado, que tem São Paulo, sei lá, explodindo de gente, tem uma pequena procura? Não. Já risca pequena, já vai lá, vê quais questões colocaram a 5 como correta e risca que elas não fazem parte. Então, percebam que vocês não precisam necessariamente ler os textos em todas as questões. Vocês podem ir se direcionando, ver o que o autor ou a autora que escreveu o exercício quer de você. A gente, por exemplo, a gente não precisou ler o texto, mas vamos ver o que o texto fala aqui. A urbanização brasileira teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder público suprir o espaço das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Isso, evidentemente, é agravado em razão de as políticas públicas, de as políticas de planejamento urbano estarem voltadas prioritariamente para as classes média e alta. A gente já sabia de tudo isso, eu precisava ler o texto para responder essa questão? A gente conversou bastante aula, não precisava. Isso está aqui. Pensou em processo de urbanização brasileira? Pensou em quê? Naquele tripé? Lembram? Industrialização, crescimento desenfreado, precarização aí das atividades, setor informal e assim por diante, beleza? Vamos ver mais uma. Eu acho que eu comi uma bronha do que estava escrito em cima do texto, mas lembra que a gente vai direto ver o que o autor quer? E aí a gente foi lá ver, pegou a questão e viu. A partir dessa análise, é incorreto afirmar que nesse trecho de música o autor. Putz, ele tá falando do trecho de música, eu vou ter que ir lá ver. Vamos ver o que tá falando. Aí sim a gente lê o texto. A cidade. A cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos automóveis, motos, será que é isso? A qualidade está péssima, né? Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs, será que é isso? A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. E aí a gente vai ver. A partir dessa análise, a gente viu a letra da música. É incorreto. O que é incorreto? Considera exclusão social como característica marcante das sociedades urbanas, que tem aumentado à medida que se intensifica a concentração de renda. Correto? Correto, por que correto? Porque a exclusão social é uma característica das sociedades urbanas e aumenta à medida que se intensifica a concentração de renda. Renda concentrada numa parcela das pessoas, outras são o quê? Excluídas. Ok. B. Denuncia a pequena mobilidade econômica das classes médias, decorrente da intensificação da divisão do trabalho que acompanha o processo de urbanização. Também correto. Vamos lá para C. O autor, lembra que aqui na questão está perguntando, o autor exalta o modo de vida urbano ao alegar que, nas cidades, a posse de bens duráveis, como automóveis e motocicletas, é traço característico de seus habitantes. O autor está exaltando esse modo de vida da cidade? Não, o de cima sobe e o de baixo cresce. A cidade não para, a cidade só cresce. Exalta, essa palavra é importante, exalta, não está exaltando, então ela está incorreta. Então a alternativa certa é a C. A gente vai ver as outras? Sim, mas dá uma lidinha, né, para ter certeza. Inclui o contingente populacional urbano inserido no mercado de trabalho informal.
Sim, ele está falando ali, ó, dos camelôs, etc. Então, essa correta e incorreta é a questão C. Nesse caso, percebam que ele está se referindo, a questão pede para você ver o texto e falar a partir do texto o que é incorreto afirmar. Do lucro? Não. O lucro é esse dinheiro que o proprietário do meio de produção tira da onde? Da mais-valia, exatamente da exploração do trabalhador, dessa exploração, dessa diferença que o trabalhador produz do que ele ganha, o proprietário do meio de produção, o burguês, recebe esse lucro aí. C. Salário. Sim, salário. A força de trabalho é alugada ou comprada por meio de salário. A gente trabalha e recebe um salário para sobreviver. Pronto. Pronto, matamos a questão. D. Alienação. A força de trabalho é alugada e comprada por meio de alienação? Não, isso tem a ver? Sim, mas não é sobre isso que o conceito fala. Das relações políticas? Não, nada a ver. A gente precisava ler o texto? Não precisava, a gente já sabia disso, mas vou ler agora com vocês para ver do que a gente está tratando, do que ele está tratando. Como eu disse, o texto muitas vezes ele funciona como um auxiliar. Tá com dúvida na questão? Vê do que se trata, mas não necessariamente toda vez você precisa desse texto para responder a questão. Então vamos lá. O capitalismo vê a força de trabalho como mercadoria, mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Ele é capaz de gerar valor. O operário é o indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver de sua força do trabalho. Sim, é o que a gente conversou. A gente precisa sobreviver de algum modo. Então, ele vende sua força de trabalho em troca de salário para sobreviver, já que a gente vive nessa sociedade monetária, capitalista. Então, aí, C, do salário. A mesma lógica se repete para as questões dissertativas. E eu acho ainda ela mais importante você ir direto na questão de fato do autor e depois ler o texto para você compreender. Gente, isso o Enem, por exemplo, o Enem tem muito texto, né? As questões de humanas geralmente texto, texto, texto. Isso é essencial no Enem, você entender o que a pessoa quer para depois você direcionar o seu olhar, a sua leitura aí com já com a consciência do que você vai ter que achar e procurar no texto. Aqui. Por que eu falo isso, por exemplo? Porque esse é um texto, estava lá na unidade sobre Marx, sobre os clássicos, e aí tá falando assim, segundo Rousseau. Aí você que tá resolvendo esse exercício, fala, puta merda. Não, eu não tive uma aula sobre Rousseau. A Laura não falou sobre o Rousseau. Porque, nossa, já era. Rousseau, não sei Rousseau. Ai, meu Deus, desespero. Rousseau, eu não tive Rousseau. Mas vamos ver o que a questão está falando. A análise de Rousseau sobre a desigualdade social debruça-se, num primeiro momento, sobre a propriedade privada, exercendo forte influência em filósofos posteriores, como Karl Marx. A partir do exposto, explique e relacione o conceito marxista de luta de classes com a exploração da mais-valia no sistema capitalista. Aonde que tem o Rousseau aqui? Não sei. É sobre o Rousseau a questão? Você vai ter que falar sobre o Rousseau? Não, você não vai ter que falar. Você vai ter que falar sobre quem? Karl Marx. A gente viu Karl Marx? Sim. Então você sabe resolver a questão. Ponto 2, importante. Quando a gente pega uma questão dissertativa, é essencial que vocês procurem e grifem com o lápis lá, os verbos de comando da questão. O que a questão pede numa questão dissertativa para direcionar o seu texto? Ai, não sei de onde começar a escrever, eu não sei o quê.
vai na questão e procure os verbos de comando. O que é para eu fazer? Olha ali. A partir do exposto, explique. Você tem que explicar. Explicar o quê? O conceito marxista de luta de classes. Ponto 1. Coloca lá. Explique o conceito marxista de luta de classes. 2. Relacione. Relacione o quê? O conceito marxista de luta de classes com a exploração da mais-valia no sistema capitalista. Então, a partir disso, você vai direcionar a sua escrita, você vai iniciar o seu texto explicando o conceito marxista e relacionando ele com a exploração da mais-valia no sistema capitalista. Então, você sabe que você tem que ter em mente que você tem que fazer duas coisas nessa questão: explicar e relacionar. Às vezes identifique, explique e relacione. Defina, sei lá, explique e, sabe? Então, é importante que vocês destaquem esses verbos de comando para vocês saberem o que é para vocês fazerem na questão. Então, aqui, eu não vou digitar e responder propriamente com vocês. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês verem como é importante a gente identificar os verbos de comando. Ainda eu trouxe aqui uma questão da UEL, uma questão dissertativa, né? O que a gente faz? Lembra? Tem o texto, vamos ver o que é a questão que é do texto. Com base na leitura do texto e nos conhecimentos sobre a abordagem sociológica de Durkheim, defina o conceito. Defina, risca isso, definir. Verbos de comando, defina o conceito de socialização e explique as duas etapas desse processo. Defina e explique. Socialização primária e secundária, nos termos da teoria sociológica. A gente vai ler o texto porque você está lá fazendo a segunda fase e a gente vai ler o texto para compreender melhor. Mas aqui você já sabe o que você tem que fazer: definir e explicar as duas etapas desse processo, socialização primária e secundária. Se vocês lerem o texto, em abril de 2019, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, também conhecido como o que a gente está vivendo. Esse modelo de educação traz à tona uma discussão a respeito das formas mais adequadas de socialização das crianças e dos jovens. Sim, o EAD é um golpe. Em especial, põe em pauta uma ampliação das disputas entre diferentes propostas morais envolvidas com o conteúdo dessa socialização. Como sugerem, por exemplo, percebam que o que isso tem a ver até agora com defina o conceito de socialização. Você já podia ter definido o conceito, independente desse texto. Embora haja uma diversidade de experiências de socialização, decorrente também da variedade, aqui tem uma informação importante. Decorrentes também da variedade de agências envolvidas nesse processo, ou seja, as instituições, escolas, igreja, indústria cultural, grupos de colega. Esqueceu que instituições são essas? O texto deu para você. A abordagem sociológica proposta por Durkheim enfatiza a ligação entre a socialização e a forma para a vida em sociedade, isto é, no espaço público. O que o texto realmente definiu para você responder a questão? Muito nada, assim. Ele é um auxiliar, ele falou sobre as instituições. E como ele está pedindo socialização primária e secundária, lembra que primária é da onde a gente nasce, é o nosso primeiro contato, então a nossa socialização primária passa pela família, e secundária é o externo, que a gente vem depois, né? Quando a gente passa pela infância e sai, ou seja, a escola, enfim, essas instituições secundárias que ele acabou de dar para você pelo texto. E aí eu trouxe aqui a expectativa de resposta da UEL, mas para vocês verem que vocês podiam ter definido o conceito de socialização e explicado esse processo sem o auxílio do texto, porque vocês já sabem.
Então, a resposta esperada está aqui, da UEL. Enfim, quis trazer algumas questões aqui diferentes para vocês, para a gente conversar especialmente, como eu disse, esses mecanismos de interpretação da questão, como a gente pode direcionar nosso olhar para o que a questão está pedindo de fato, como a gente pode agilizar esse processo, né? Não perder tempo no vestibular, a gente já está nervoso, está cansado, ficar lendo texto às vezes não é necessário. Então, coisas muito importantes que a gente viu até aqui. Leiam, em primeiro lugar, o enunciado não, vão direto à questão, o que eles estão pedindo, o que o autor ou a autora da questão espera que você responda, o que eles querem de fato. Então, vão lá direto na questão para depois ver se realmente é necessário fazer a leitura desse texto ou vocês podem ir direto. Outra coisa, essa coisa de observar as palavras, a falta de moradia, a pequena procura de transportes, uma cidade grande, pequena procura, não faz sentido. Já vai riscando. Quando vocês identificam uma errada, a UEL é cheia de questões de alternativas, isso é muito característico da UEL, né? É sempre 1, 2, 3, 4. Então, já viu uma questão claramente errada, como a 5 aqui, por exemplo? Não deixem de riscar as outras, vocês ganham tempo. Vocês agilizam, a prova de vocês mesmos. Outra coisa importante, questão dissertativa, os verbos de comando. Não se esqueçam, isso é muito importante para a vida, assim. O que é para eu fazer? Pensem nisso. O que é para eu fazer? Leiam lá o que o autor quer, a partir do exposto. Explique e relacione. Anotem esses verbos de comando, grifem na prova, para vocês não esquecerem o que vocês têm que fazer. Isso ajuda na hora de criação do texto, da redação. Geralmente é o que mais tem dificuldade aí. Beleza?